Jesus encerrou a lei. E o que isso traz de benefício para você? Fala, povo! Chegamos hoje, mais um impacto saindo diretamente para você aí da sua casa. Se você tá pelo YouTube, faz isso agora. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta alguma coisa aqui e compartilha, porque é sobre isso que nós vamos falar hoje. E essa é a pergunta central do nosso impacto. Nós estamos aqui, antes de eu responder essa pergunta central, e eu já digo para você que nós vamos responder ela até o fim do programa. Então fica juntos, mas eu quero lembrar que nós estamos aqui sempre. A minha missão é impactar vidas. E se você está chegando, se você tem recebido essa palavra, a graça de Deus, eu quero lembrar que todos os nossos cultos, porque eu falo aqui da Igreja Cristo Vive São Paulo, os nossos cultos, as nossas programações, os impactos, os programas que nós gravamos estão todos gravados, arquivados no YouTube, Cristo Vive SP. Você pode ir lá rever qualquer hora. E voltamos agora para a pergunta de hoje. Jesus encerrou a lei e o que isso traz de benefício para você? Nós temos muitos benefícios com essa troca de sacerdócio. Então, é sobre isso que eu quero falar para você hoje. No último programa eu falei exatamente sobre isso. Ora, se teve uma mudança de sacerdócio, agora então, o que acontece? A gente viu que mudou a lei, porque quando muda a lei, automaticamente tem que mudar o sacerdote. Então nós vamos hoje ver quais são os benefícios disso. A pergunta é, será que tem benefício então? A pergunta que vem para nós é, se teve a troca de sacerdote, você lembra que na lei, vimos no programa passado, era o sacerdócio levítico. E na graça existe um sumo sacerdote que será para sempre. Então, o que isso vai trazer de benefício? O sumo sacerdote, você sabe quem é, Jesus Cristo. Falamos sobre isso no último programa. Qual que é o benefício disso na minha vida? Qual que é o benefício disso na sua vida? A primeira resposta é que sim, existem benefícios disso. Eu quero começar, como sempre, respaldando com a palavra de Deus. E eu quero ler o que diz a palavra em Hebreus 7. O apóstolo Paulo, ele diz, se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei. Como acabei de falar, os levitas, sacerdócio na lei mosaica, Arão ali, enfim, só o sumo sacerdote podia servir no templo. Então, aqui nós estamos entendendo esse contexto. Ele continua dizendo, que necessidade haveria ainda de que se levantasse um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? No 12 ele vai falar, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de que são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, e nós já estudamos isso, que existe um outro sacerdote que não pertencia à tribo dos levitas. E você sabe que na antiga aliança só os levitas podiam prestar serviço no altar. E Paulo está falando, quem é esse novo sacerdote que é de uma outra tribo? Que tribo é essa? A tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. É sobre Jesus aqui que a palavra está dizendo. O novo sacerdote, o sumo sacerdote que será para sempre. Vamos continuar lendo o que diz. No 14 ele fala assim, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, da tribo qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Como eu disse, eram só os levitas. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote. E no 16 ele diz, constituído não conforme a lei de mandamentos carnal, não conforme a lei mosaica de mandamentos carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Falamos sobre isso. Melquisedeque, o que ele tinha quando ele aparece para Abraão? Não tinha início de dias nem fim de existência. Depois Paulo fala que era o próprio Senhor Jesus ali, uma teofania, uma manifestação do próprio Deus. Enfim, indissolúvel. E olha, ele continua dizendo a palavra no 17. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a Bíblia afirma, e eu quero que você tenha essa convicção, a Bíblia afirma que Jesus era um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui nós estamos entendendo, aprofundando. E eu sempre digo isso, que eu estou aqui dia após dia trazendo para você verdades bíblicas. Então por que eu leio bastante versículos? Por que nós estamos aqui respaldando com a palavra? Porque isso aqui é a base para você desfrutar de uma vida plena. É essa palavra que é pregada, eu estou aqui só fazendo um parênteses, essa palavra que é pregada, e eu sei que é através dessa palavra que pessoas são libertas,
de vidas medíocres, escravas e vidas aprisionadas. Então, para que essa palavra seja pregada, ensinada, é por isso que eu encorajo você sempre a compartilhar os nossos cultos e programas. Então, se você já fez isso, se você tem compartilhado, se você tem falado, se você tem impulsionado isso, seja da forma que for, eu quero aprofundar hoje mais com você essa questão de troca de lei. Que benefício que tem? Não é a pergunta central, que benefício tem nessa troca de sacerdócio? Então vamos continuar lendo a palavra de Deus, já recapitulamos o que vimos no último programa, eu quero seguir agora lendo com você Hebreus 10:1, que diz: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. O que é isso? A lei era sombra, o que estava atrás dos bens vindouros, de algo que viria. A lei mosaica apontava para um bem real, Jesus Cristo. A sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Você sabe que os judeus, eles faziam e ainda fazem isso, né? Ano após ano, os judeus, eles fazem sacrifícios com animais, eles pegam uma pomba, eles têm que imolar, enfim, aspergir o sangue da pomba, enfim, o que é isso? É um sacrifício, é uma oferta. Mas isso não traz perdão para nenhum pecado. O sangue de animais, ele não perdoa. O sangue de animais era o que era usado na antiga aliança. Os judeus, eles não creem em Jesus Cristo, por isso eles continuam fazendo o que a antiga aliança fazia, usando animais para redimir os pecados, enfim. Mas o que a Bíblia diz? Nós acabamos de ver que isso era a sombra. Isso era a sombra de algo que viria. Então, quando nós enxergamos e olhamos para os judeus, os do passado e os que ainda fazem isso, fazendo através de animais, sacrifícios, ofertas a Deus para muitas vezes também tirar o pecado, o que isso está apontando? Tudo na lei tipifica e aponta para algo na graça, o bem real. Então, esse sacrifício de animais estava ali apontando para um único sacrifício. E era nesse único sacrifício que eu e você seríamos, e eu vou dizer fomos, porque isso já aconteceu, aperfeiçoados. Jesus Cristo. Então, nesses sacrifícios, nessas ofertas dos judeus, eles estavam ali apontando, a lei apontava para isso, para Cristo. E por um único sacrifício, eu e você fomos aperfeiçoados. A pergunta que vem é, quem que verteu um sangue? Quem foi o nosso Cordeiro Pascal? Você sabe, Jesus Cristo. Então Jesus, ele era o bem real. Não mais sangue de bodes, não mais sangue de touros ou de qualquer outro animal, de um novilho. Agora, ele foi o Cordeiro. Então, o que os judeus faziam com os animais, Jesus veio, ele se fez maldito, não sendo maldito, se fez pecador, não sendo pecador, verteu o seu sangue em favor de muitos, ele foi o Cordeiro. Ou seja, tudo estava apontando para a morte, para a crucificação de Cristo. E olha o que diz a palavra em Hebreus 10:4, diz assim: porque é impossível que o sangue de touros ou de bodes remova pecados. É impossível. Então, não adianta matar um cordeiro, não adianta matar, não vai tirar pecados. É impossível, diz a palavra de Deus. Em João 1,17 diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. E nós sabemos, que você já estudou isso comigo, que Jesus, ele não veio revogar a lei, ele diz que ele veio cumprir. Porque um pacto, ele só poderia ser encerrado, anulado, se alguém cumprisse todos os preceitos. Ninguém conseguia cumprir os preceitos da lei, mas ele, Jesus Cristo, veio com essa missão. Ele cumpriu tudo aquilo que era ordenança da lei. Você sabe que até mesmo, eu vou fazer um parênteses aqui, até mesmo Jesus se batizou. E se você for estudar, o batismo não tinha nada a ver com uma ordenança, não estava dentro da lei mosaica. João Batista aparece no deserto, você conhece a história, batizando para a remissão lá dos pecados, toda aquela história. E aí Jesus fala assim, ó, cabe a mim aqui também fazer isso, por quê? Porque os judeus, eles tinham incorporado, os judeus por um zelo, por um coração de querer agradar a Deus, tudo que era símbolo, eles incorporavam para o hábito deles. E eles também acabaram incorporando o batismo. Mas isso nunca foi parte da lei mosaica. E aí Jesus, quando ele vem, ele também se batiza, e João Batista fala, mas eu vou te batizar, você que é o que tira o pecado, enfim, o que eu não posso desatar as sandálias não são dignos. E Jesus fala, deixa eu fazer isso para que eu possa cumprir toda a lei, todos os rituais, todas essas práticas judaizantes. Então, fechando parênteses, voltando aqui para o nosso tema central, o que a mudança de sacerdócio traz de benefício para as nossas vidas. E você precisa entender que o benefício só veio porque Jesus cumpriu todos os preceitos. Olha o que diz em Romanos 8:2, diz assim, porque a lei do Espírito da vida, você já estudou isso comigo lá atrás, nos primeiros programas, a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus,
te livrou da lei do pecado e da morte. Olha só, você foi liberto do pecado, você foi liberto da morte. Então não faz sentido você continuar debaixo de um ministério legalista. Porque se você está debaixo do ministério legalista, você está vivendo em um ministério de maldição e de morte, é o que diz a palavra de Deus. Não tem mais veracidade alguma. Então, a lei da justiça, a lei do Espírito e da vida, ela trouxe agora a verdade. É isso que nós estamos vendo aqui na palavra de Deus. Então, Moisés, ele trouxe o sacerdócio levítico. Mas Jesus, o que ele fez? Jesus trouxe a graça. Jesus trouxe a verdade. Agora Moisés não está mais operando. Agora a lei não está mais operante. Ela caducou, como diz a palavra. Agora o que vigora é a graça de Deus. A palavra diz em Hebreus 8:6, agora, com efeito, obteve Jesus. Presta atenção nisso, que isso aqui é a revelação de Deus para a sua vida. Aqui você está começando a entender as Escrituras. Eu falo para você aqui, eu falei lá no início, que no impacto você vai começar a entender a Bíblia. As coisas vão fazer nexo. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é revelação de Deus. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. O que nós estamos vendo aqui? Que Jesus, agora, ele é o mediador. O que é isso? Ele nos leva ao trono. Jesus foi o Cordeiro. Agora ele é o sumo sacerdote. O que está dizendo? Obteve Jesus ministério mais excelente. Ou seja, a aliança que foi instituída agora, ela tem superiores promessas, é o que está falando a palavra. Então a graça de Deus, o pacto que vigora, que nós estamos vivendo, e nós temos essa clareza aqui na Cristo Vive São Paulo, é sobre isso que nós falamos todos os nossos encontros, nossos cultos, por isso nós temos gratidão a Deus, que nós estamos debaixo de um pacto agora que vigora, que tem melhores e superiores promessas. Por quê? Porque a lei caducou. A lei, ela ficou ultrapassada. A graça agora é superior. E nessa graça, nós temos o quê? Que diz a palavra? Superiores, melhores promessas. Essas promessas é para que você viva nessa terra. Então, eu sempre falo isso como missão, que você desfrute de uma vida abundante. Como é que eu desfruto da vida abundante? Como é que eu desfruto de um propósito claro? Como é que eu desfruto do meu chamado? Como é que eu desfruto da bênção da Bíblia, da palavra na minha vida? Uma vez que agora não tem mais a lei, você desfruta isso através da graça. E através da graça, tendo o conhecimento. O conhecimento aplicado se torna sabedoria. Para que você seja sábio, você precisa conhecer as Escrituras. É por isso que eu venho aqui, a cada impacto, trazendo para você muito conhecimento, muita revelação, muitos versículos. Você vê que eu não estou falando nada do meu coração humano, porque a Bíblia diz que o coração do homem ele é corrupto, deveras é enganoso. Então eu não estou trazendo aqui o que eu penso, aquilo que é sentimento meu, Fernando, da minha carne. Absolutamente. Eu estou trazendo para você o que é vontade de Deus. Estou trazendo para você algo que vai te tirar de uma vida pequena, de uma vida muitas vezes limitada, de uma vida colocada muitas vezes por um pastor, um líder, um homem que se diz homem de Deus, colocou você, te enquadrou dentro de um cubículo de algo, falou assim, você tem que viver isso, sabe? Te prendeu ali com palavras de maldição. Se você fizer isso, você vai ser maldito. Não tem mais maldição. Não tem mais. Agora a graça está sobre nós. Então, isso aqui é revelação de Deus para a sua vida. O que era Moisés? Moisés era o mediador da lei. Jesus agora, nós acabamos de ver, é o mediador da graça. Eu pergunto para você, você prefere ficar com Moisés ou com Jesus? Moisés foi um grande líder, um grande homem de Deus. Nós não tiramos o papel de Moisés na história, no contexto, que ele foi um grande homem de Deus, mas ele teve um propósito. Ele foi ali o mediador da lei. A lei, o sacerdócio levítico. E Jesus? Jesus, ele trouxe a graça. Nós temos que ficar com Jesus. Nós temos que ficar com aquilo que Cristo trouxe para as nossas vidas. Afinal de contas, ele veio, ele verteu um sangue. E se ele fez tudo isso, eu não posso agora anular a obra da cruz. Quando eu entendo tudo isso, eu falo, não, eu prefiro viver na lei, eu prefiro viver debaixo da maldição da morte. O que eu estou fazendo? Eu estou anulando toda a obra de Cristo na cruz. Isso é pecado. Viver debaixo do ministério legalista é pecado. Porque você está falando que Jesus veio, foi o Pascal, o Cordeiro Pascal, imolado, enfim, tudo que nós conhecemos. Mas não importa, mesmo ele tendo feito tudo isso, eu vou pagar o preço, eu vou jejuar, é pela minha obra, eu tenho que conquistar minha salvação, eu vou perder a minha salvação. Não tem sentido algum. Nós precisamos ter essa clareza e não tenha medo de viver a palavra de Deus. Não tenha medo de viver aquilo que as Escrituras falam. Eu falo com ousadia isso, eu falo com intrepidez isso, porque isso, mais uma vez eu falo, não é ensino de homem, isso aqui é ensino de Deus. A graça é o coração de Deus exposto para os seus filhos. Então Moisés, mediador da lei, Jesus, mediador da graça. Olha o que diz em Gálatas 3:13. A palavra do Senhor diz assim, Cristo nos resgatou do quê? Da maldição da lei. Ele me resgatou, ele te resgatou da maldição. Olha como a Bíblia chama a lei, maldição. Cristo
te resgatou dessa maldição, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Olha o que a Bíblia está falando. Jesus fez isso, ele se fez maldito. Ele não tinha pecado, ele não tinha nenhuma injustiça, ele era o justo, mas ele se fez injusto, ele se fez pecador. Para quê? Para que você e eu fôssemos resgatados da maldição da lei. Ele nos comprou com um preço de sangue. Isso aqui é uma obra maravilhosa. Então, a pergunta que vem é: por que então que Cristo fez isso? A pergunta central que eu iniciei o programa de hoje foi: que benefício que isso traz? Essa passagem está falando da troca de sacerdócio. Na cruz ali, Jesus está encravando a lei, diz: o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então ali acabou a lei. Jesus encravou, fez parte de todo o plano de Deus ali, a crucificação de Cristo. E agora, qual que é o benefício que isso traz para você? Talvez essa seja a pergunta que você quer saber. Bispo, fora toda essa revelação, que benefício prático isso traz para a minha vida? Olha só o que diz a palavra em Gálatas 3:14. Diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Uau! Isso aqui é revelação de Deus para a sua vida. A bênção de Abraão chegar. Para que toda essa mudança de sacerdócio? Para que a bênção de quem? Do nosso pai na fé, Abraão, chegasse aos gentios. Quem são os gentios? Somos nós que não temos sangue israelita nas nossas veias. Não somos povo judeu. Não somos hebreus. Então, isso tudo aconteceu para que você fosse abençoado. Olha que coisa maravilhosa. A resposta do nosso tema central dessa pergunta. Aqui você encontra uma das respostas. Ele continua dizendo: em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Você recebe pela fé. Ah, então quer dizer que eu não preciso pagar o preço? Não. Quer dizer que eu não preciso passar pelas águas? Não. Quer dizer que eu não preciso fazer nada? Não. Como é que eu recebo tudo isso? Pela fé, porque Paulo diz que o justo viverá por fé. Então, quando eu creio, e a Bíblia diz, quando eu recebo, quando eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, eu estou sendo selado com o Espírito Santo da promessa. Isso feito, isso é uma obra extraordinária. Isso acontece através, única e exclusivamente, da nossa fé. A fé, dom de Deus. O que diz em Efésios 2:8? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você é salvo pela graça mediante a fé. E aqui nós estamos vendo Paulo dizendo também aos Gálatas, que ele está dizendo: em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Você recebeu o Espírito prometido, eu recebi o Espírito prometido através da fé. Essa fé que é dom, essa fé que vem de Deus e que faz com que nós possamos viver nessa vida crendo. A palavra de Deus diz que nós temos uma fé que não é a fé humana, não é a força do pensamento, mas é a fé, dom de Deus. É essa fé que nos traz e nos trouxe salvação. Eu quero mostrar para você ainda o que diz a palavra em Hebreus 9:16, diz assim: porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Então, eu quero contextualizar isso aqui, trazendo um fato que é muito conhecido dos nossos dias. Todo mundo tem um tio, todo mundo tem um avô que talvez tenha falecido, ou um pai, enfim, e que tenha talvez deixado um testamento. Todo mundo tem, não. Às vezes você conhece alguém, ou a gente vê isso nos filmes, ou nas nossas leis. Então, uma vez que um tio, um avô, alguém morreu e deixou um testamento, é sobre isso que a palavra está dizendo. Olha só, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Então, para que eu tenha o testamento, é preciso que, para que esse testamento seja validado, o testador tenha morrido. Faz sentido ou não? Então, como é que eu vou ter acesso ao testamento se o testador está vivo? Eu não tenho acesso a esse testamento. Ele pode estar escrito, mas eu não tenho nenhuma garantia legal. Eu não tenho nenhum acesso a isso. Eu não tenho nenhuma certeza de que isso vai chegar até a minha vida. Então, nós sabemos que legalmente esse testamento só terá validade quando? Após a morte do testador. Aí eu pergunto, o testador no caso aqui, morreu ou não morreu? Jesus Cristo, ele morreu ou não morreu? Então o que Paulo está dizendo aqui em Hebreus, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, isso aqui já aconteceu. Por isso eu posso afirmar que você é herdeiro de Cristo. Por isso eu posso afirmar que você tem promessas. Quais são os benefícios da mudança de sacerdócio? É exatamente o que nós estamos falando aqui. É exatamente isso que a Bíblia diz. Então, hoje, nós podemos entender que somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. É isso que diz a palavra de Deus. Você é abençoado. Aqui no nosso ministério, nós temos um hábito e nós temos tanto conhecimento bíblico que nós não falamos para as pessoas: olha, Deus te abençoe. Eu sei que é comum no meio cristão as pessoas falarem isso. E nós temos entendimento que se eu estou falando para um salvo, olha, Deus te abençoe, eu estou negando o que Cristo fez. O testador já morreu.
O testamento já chegou nas nossas vidas, nós já somos agora abençoados. A palavra diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Então eu já sou abençoado, você já é abençoado. Eu não preciso falar que Deus te abençoe. Hoje nós podemos falar, você é um abençoado. Então você que está me ouvindo aí, eu quero declarar, você já é um abençoado com toda essa sorte de bênção. Você tem promessas, você é herdeiro, você tem um testamento que foi garantido por um sangue vertido na cruz, um testamento que é de promessas. Qual é o benefício da troca de sacerdócio? O benefício da troca de sacerdócio são as promessas. Um dos benefícios de tantos, a salvação eterna, as promessas. Isso tudo está nas nossas vidas, isso tudo está hoje nas nossas mãos. E é sobre isso que o nosso ministério prega. Você que está chegando tem que saber, é sobre isso que a missão apostólica da graça de Deus, nós aqui, Igreja Evangélica Cristo Vive, é isso que nós pregamos. Estamos aqui em São Paulo em 26 anos pregando essas verdades. E eu sempre falo isso. Centenas de pessoas já chegaram, já ouviram isso, falaram, não é possível, eu nunca ouvi isso em nenhum lugar, eu nunca ouvi essa palavra. Como pode? Está na Bíblia mesmo. Falo, vai lá e lê. Sabe por que nunca tinham tido o conhecimento? Porque a Bíblia diz que existe um tempo para todo propósito debaixo do céu, que dizem em Eclesiastes. Existe um tempo. Eu creio que o tempo de você conhecer a graça de Deus chegou. Eu creio que o tempo de você receber o conhecimento bíblico, eu creio que o tempo de Deus para que você fosse resgatado do império das trevas, na verdade isso já aconteceu, mas para que você tivesse o conhecimento, a clareza disso, chegou. Então é sobre isso que eu tenho aqui trazido a cada impacto. Por que o nosso programa chama Impacto? Porque isso é algo impactante. E isso também está dentro do pacto. Estamos dentro do pacto da graça de Deus, é sobre isso que eu prego, é sobre isso que nós, esse altar respaldado por Deus, fala. E é sobre isso que eu trago a cada programa, é sobre isso que eu trago a cada impacto. Então eu quero mais uma vez encorajar você, se você chegou no meio dessa história toda, todos os nossos programas, eles estão gravados, arquivados no nosso canal no YouTube. Nosso canal no YouTube é Cristo Vive SP. E se você está me assistindo pelo YouTube, mais uma vez eu incentivo você, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, sabe? Comenta alguma coisa aqui, escreve o que está acontecendo na sua vida e também compartilha, manda para uma tia, manda para um tio, manda para um filho, para um pai, para um vizinho, para o seu chefe, para alguém. Faça algo com aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Afinal de contas, eu estou aqui, eu estou dando o meu melhor, aquilo que é meu chamado. Existem homens de Deus aqui comigo também, a nossa parte técnica, existe um ministério todo fazendo com que isso chegue até a sua vida. Então, que você não seja uma ovelha gorda, como diz a palavra, que sente em cima de todo conhecimento e fala, isso tá bom. Não, nós devemos ser operosos praticantes. Eu encorajo você a compartilhar todas essas verdades bíblicas. Então, respondendo à pergunta central, o benefício é que você já é um abençoado, o benefício é que você tem a salvação eterna, o benefício é que das mãos de Deus você não pode ser arrebatado. Uma vez em Cristo para todo sempre. Não se falam disso aí fora, mas nós falamos com ousadia e intrepidez, porque nós somos um ministério reformador. Estamos atuando na última reforma protestante. E você precisa ter clareza disso, porque Deus está te levantando para que junto comigo, junto com este santo ministério, junto com este apostolado, nós possamos, nesses tempos finais de pandemia, de crise, de loucura, nós possamos levar as verdades bíblicas. As pessoas precisam conhecer isso. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão aí entrando em suicídio. As taxas de suicídio aqui, a 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Por quê? Porque não tem conhecimento. Porque se conhecer a palavra, o que diz o profeta Oséias? O povo está sendo destruído pela falta de conhecimento. Estamos chegando ao final desse impacto, o tempo está finalizando e eu preciso dizer para você que tem muito mais de Deus para a sua vida. Não se desplugue, não se desconecte de tudo isso. Eu volto com mais conteúdo, com mais verdades bíblicas para você no próximo programa e eu não posso terminar sem dizer para que você se mantenha conectado conosco. Nosso site www.cristovive.com.br. Nós temos as nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. É só procurar como Cristo Vive SP de São Paulo, nossa cidade, nossa capital, onde nós falamos. E também, você que está nos assistindo, é novo, está chegando, faça contato conosco através do nosso WhatsApp. Estamos em São Paulo, nosso número é 11, está aparecendo aí na tela para você, 93226-6916. Se você está em São Paulo, quero encorajar você a vir nos visitar presencialmente. Estamos aqui no bairro do Brooklyn, nosso endereço está localizado na rua Doutor Pascoal Imperatriz, o número é 123, como eu disse, bairro do Brooklyn, próximo da região ali do trem do Morumbi, estação do trem do Morumbi, metrô Brooklyn, fácil acesso. Então você pode vir, será um prazer receber você. Eu termino dizendo, como sempre, o amor resgata, mas a graça transforma. Esse foi o Impacto de hoje, espero você no próximo programa. Graça e paz a todos, vamos juntos, estamos só começando. Tchau.